Mentalmente Falando, o podcast que conecta saúde mental e bem-estar à sua genética. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentalmente Falando, o podcast da Genitec, onde a gente fala de saúde mental com leveza, ciência e de forma descomplicada. Eu sou a Lari e hoje a gente vai falar sobre um assunto que, se você é humano, provavelmente já sentiu: a solidão. Mas eu não tô falando só de estar fisicamente sozinho. Eu tô falando daquela sensação silenciosa de estar desconectado, de sentir que ninguém realmente te entende, mesmo cercado de pessoas. Ou até mesmo de sentir que você não pertence a lugar nenhum, que realmente você se sente muito sozinho no mundo. E olha que nos últimos anos, com o boom das redes sociais e a pandemia, muita gente passou por isso e ainda continua passando. Então, se você já se pegou rolando feed, se sentindo mais sozinho do que nunca, fica aqui comigo nesse episódio para saber mais sobre isso. Vamos lá? Eu quero começar o episódio de hoje com uma história, um exemplo. Imagina alguém que está em casa numa sexta-feira à noite. Todas as redes sociais mostram seus amigos saindo, viajando, se divertindo, pessoas fazendo coisas diferentes, enfim, conquistando coisas novas. E de repente você se sente estranho, se sente invisível ou entra naquele ciclo eterno de comparação. Mas quando você vai parar pra pensar, você não tá totalmente sozinho. Você tá rodeado da sua família, de pessoas que te fazem bem, sabe? Às vezes até a casa é cheia, as pessoas por perto, um monte de mensagem chegando, mas a sensação que você sente é mas a sensação que você sente de conexão, essa sensação ela parece não existir. Eu já senti isso e eu sei que muita gente também. Solidão não é só ausência física, é uma ausência de conexão significativa. Às vezes a gente tá fazendo várias coisas, ocupando a nossa cabeça, ocupando ao máximo o nosso tempo, mas mesmo assim ainda fica aquele sentimento de lacuna, de vazio. Mas afinal, o que é a solidão? A solidão, ela é aquela sensação de que realmente que a gente tá desconectado emocionalmente. Não só tá sozinho, é sentir que realmente ninguém te entende e que não existe um lugar seu no mundo, como se você não pertencesse. E pesquisas mostram que a solidão crônica, ela pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia, segundo um estudo da Universidade de Chicago. Assustador, né? E mais, a pandemia fez com que milhões de pessoas experimentassem essa solidão de forma intensa. Um levantamento da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, mostrou que quase 36% dos adultos relataram sentir solidão frequentemente durante a pandemia, e muitas dessas pessoas continuaram com essa sensação mesmo depois de a vida voltar ao normal. Agora você pode estar se perguntando: mas Lari, por que a gente se sente tão sozinho mesmo cercado de tecnologia, de informações, de várias atividades e coisas para fazer, e pessoas para interagir, enfim? Primeiro, como a gente já sabe, eu sempre trago aqui nos episódios, a gente tem a questão das redes sociais, né? Então, aquele velho papo que a gente já sabe. Então, elas criam essa ilusão de conexão, mas na prática, muitas vezes, elas aumentam ainda mais a sensação de solidão. E quando você percebe, você tá no seu quarto, rolando feed, mandando mensagem para as pessoas, interagindo, rindo de memes, mas você não tem mais a mesma paciência para interagir com as pessoas fora do celular. Eu não sei vocês, mas eu às vezes percebo que eu tenho sentido isso, às vezes eu sinto isso, e eu percebo que eu tô tanto tempo aqui, sabe, me enchendo de atividades ou tentando ocupar minha cabeça e quando eu vejo, já perdi muito tempo no celular e, sei lá, a energia que eu poderia estar investindo pra fazer outras coisas ou realmente pra interagir fisicamente com as pessoas, eu já não tenho mais tanto aquela mesma energia, sabe. E eu também sinto que isso veio muito depois da pandemia. E me conta, vocês também têm se sentido assim? E voltando pro nosso papo, então, sobre a solidão. Enfim, você vê as pessoas vivendo os melhores momentos da vida dela e fica se comparando ali nas redes sociais, né. E isso gera essa espécie de lacuna emocional. Então, né, principalmente com essa questão da pandemia, muitas perderam até mesmo contato não só físico, mas também virtual, né, com amigos, familiares, pessoas próximas. E também muita coisa passou a ser mais online, né. Então, estudos, trabalhos, outras atividades do dia a dia passaram a ser mais remotas. E aquela coisa, quando a gente, entra numa zona de conforto, às vezes é muito mais fácil ficar nela, né. Então, por exemplo, se você trabalha full home office, você desacostuma às vezes a ver gente, a sair pra rua, fazer as atividades fora de casa, sabe. Assim como tem gente que fica muito agoniada e não gosta, né. Então realmente depende da pessoa.
Mas eu sempre falo que a gente tem que colocar isso não como uma obrigação, mas pensar: "Poxa, é importante eu manter esses vínculos, sabe. É importante eu não me colocar nesse lugar de solidão", sabe. Então, o que couber a você fazer, você pode fazer, sabe. Às vezes, se você tá muito em casa, ou trabalha, estuda muito em casa, você sair pra fazer uma atividade física, você, sei lá, entrar num grupo de alguma coisa que você gosta, você começar um hobby novo que inclua mais, sabe, essa conexão social. Porque quando a gente vê até os nossos momentos de lazer, a gente tá fazendo coisas muito sozinhos. E óbvio, com a pandemia e com as redes sociais, isso cresceu muito. Então, é importante, às vezes, a gente colocar isso como uma tarefa, sabe. Ou até mesmo retomar o contato com as pessoas que a gente não fala mais, né, porque às vezes a gente fala: "Ai, nunca mais falei com ninguém, tô me sentindo tão sozinho". Principalmente na vida adulta, né, às vezes dá essa sensação de que a gente, sei lá, não tem muitos amigos ou que a gente tá sozinho porque cada um tá fazendo essas coisas, sabe. Então é importante, às vezes, a gente organizar esse tempo pra fazer até mesmo essa manutenção das amizades, das pessoas que são importantes pra gente, né. E realmente a gente, às vezes, com tanta coisa pra fazer, a gente tá sempre cansado, mas é algo fundamental, sabe, pra gente trabalhar essa questão também de não se sentir tão sozinho e lembrar dos vínculos, né, que nos conectam com a vida e que nos conectam com nós mesmos. Um estudo publicado na Nature Human Behavior em 2021 mostrou que pessoas jovens entre 18 e 30 anos foram as mais afetadas pelo aumento da solidão pós-pandemia. E curiosamente, mesmo os mais velhos, que tradicionalmente tinham redes de apoio mais consolidadas, digamos assim, relataram sentir mais esse sentimento de desconexão emocional. Não é questão, enfim, de fraqueza, de preguiça social, é uma coisa que acontece. Então, realmente, a solidão é um fenômeno real ligado à forma como a gente se conecta com a gente mesmo, como a gente se percebe, como a gente percebe o mundo, com as mudanças na sociedade e até mesmo a nossa personalidade, né. Porque, claro, tem pessoas que são mais extrovertidas, que outras que são mais introvertidas, a famosa bateria social, né. Então, comentem aqui no episódio, vocês são aquelas pessoas que interagem um pouco, já ficam super cansadas, a bateria social "viciada", entre aspas, ou vocês têm muita energia pra interagir? Eu quero saber, comentem aqui embaixo, que eu quero saber como é que vocês são. Eu depende do dia, tá, gente. As pessoas mais próximas de mim, é até engraçado, elas falam que a minha bateria vai de 100 a 0 ou de 0 a 100, então realmente às vezes eu tô muito enérgica, eu tô conversando, eu tô super interagindo, de repente, quando eu paro, assim, eu fico muito cansada. Então depende muito do dia também, né, depende do que a gente fez no dia. Enfim, voltando para a nossa pauta de hoje, a solidão. Como que essa sensação impacta no nosso dia a dia? Estudos mostram que a solidão crônica ela tá ligada a um maior risco de depressão, ansiedade, insônia e até mesmo problemas cardíacos. Ela também pode afetar a nossa produtividade, a motivação, a autoestima. E tem um dado que eu acho curioso. A solidão ela pode fazer com que você perceba o mundo de forma mais ameaçadora, de forma hostil. Ou seja, quando a gente se sente desconectado, o nosso cérebro ativa aquele estado de alerta constante. Então não é só uma simples tristeza, às vezes é uma reação fisiológica real, que vai até mesmo para o nosso corpo físico. Aquela velha história de somatizar as nossas emoções, né. Então vai de cada pessoa, tem gente que afeta o estômago, tem gente que dá dor de cabeça, tem gente, sei lá, que dá tontura, mal-estar, ou uma dor específica na coluna, então é muito louco, assim, gente, a forma como realmente as emoções elas podem também, sobre os sentimentos, somatizarem no nosso corpo físico, né. Então, gente, muito importante a gente realmente entender quando, às vezes, pode ser um sinal de alerta, quando, às vezes, pode ser um sintoma de alguma outra condição de saúde mental, se é só um momento dessa vida. Então, sempre é importante reforçar que é importante você de se autoconhecer e prestar atenção, né, não só muito, principalmente nos seus pensamentos, mas também no que o seu corpo tá te dizendo, porque o nosso corpo ele diz muito. E ele pode dizer muito sim, sobre a solidão. Então vamos agora falar sobre o que dá pra fazer pra melhorar esse sentimento. É claro que não é como se fosse um passo de mágica, você nunca mais fosse se sentir sozinho. E é claro que também depende das suas atitudes. E é sobre isso um pouquinho que eu vou falar agora. Dá pra aprender a conviver com a solidão de forma saudável, mas também a gente buscar conexões reais, né, e não se colocar nesse lugar, né. Então, vamos lá. Primeiro passo é reconhecer e nomear a solidão. A solidão é um sentimento legítimo. Então,
assim como eu já falei nos últimos episódios daqui, onde eu falo um pouco sobre síndrome de impostor, né, sobre a questão de como você lida com a frustração, com esse sentimento de fracasso, é sempre todo e qualquer sentimento, não importa o quão negativo ele seja, é importante você entender que ele tá acontecendo e não entrar em estado de negação. Porque aquela velha história, às vezes, quanto mais a gente nega uma coisa, mais ela cresce daqui da gente, não é mesmo? E também lembrar dessas conexões significativas, né? Então, não só construir laços novos e buscar conexões reais, mas também lembrar das pessoas que sempre tiveram ali do seu lado, né? E é engraçado, né, às vezes a gente fala: "Ai, gente, tem que ter pessoas que estão do nosso lado nos momentos tristes", é claro, com certeza, porque se tem alguém que sempre vai embora da sua vida ou some em momentos difíceis, definitivamente não é uma boa relação pra você ter por perto. Enfim, repensa suas relações também, como elas estão. E também eu me refiro a sobre essa questão de buscar as conexões, então retomar os laços que você já tem, fazer conexões novas e mais pra frente eu vou até fazer um episódio aqui falando sobre a questão das nossas amizades, né, principalmente na vida adulta, que onde parece que cada um tá no seu mundo, é difícil às vezes a gente construir esses laços, né, cada um construir o seu futuro, trabalhando, fazendo as suas coisas. Um dia eu ouvi um episódio do Bom Dia Óbvias, em que ele falava sobre isso, né, sobre as caixinhas das relações, das amizades. Então é muito isso, às vezes tem aquele amigo que você, mais desabafa, ou a pessoa desabafa com você e vocês conseguem ter uma conexão emocional mais profunda, falam sobre vários assuntos, refletem sobre a vida, filosofias, enfim. E tem aquele amigo que ele é mais o famoso amigo de rolê, onde você, sai com ele, se diverte, mas não consegue criar um vínculo tão profundo. Então, são as famosas caixinhas de amizade, mas eu vou falar mais sobre isso no nosso futuro episódio, tá bem? Mas tudo isso pra falar que realmente as conexões fazem toda a diferença e na forma como a gente se sente, na forma como a gente percebe essa questão de se sentir ou não solitário. E não só os outros, né, gente, mas também reconectar com você mesmo, porque às vezes a gente cai nesse clichê, né, a gente tem que buscar, realmente as conexões são fundamentais, mas se você tá tendo conexões com todo mundo e não tá tendo com você mesmo, se você tá faltando com você mesmo, o sentimento de solidão vai vir. Sabe, quanta gente tá aí rodeada de gente, mas mesmo assim sente que não pertence a nada, nem a lugar nenhum, ou pior, nem a si mesmo, né. Então, novamente, é muito importante entender o que faz sentido pra você, entender o que você gosta, e até mesmo entender os seus limites, né. Porque quando você é uma pessoa que você aceita tudo, isso vale pra tudo, pra, enfim, situações, alguma coisa que você não tá a fim de fazer, claro, a gente tem que ser flexível em vários momentos, mas a partir do momento que você diz sim pra tudo, tu tá dizendo não pra você mesmo, né. Pode ser clichê, mas essa é a maior verdade, quando você percebe, você já não sabe mais nem quem você é, o que que você gosta, o que que você não gosta. E eu sempre falo, né, uma dica extra, quando você não sabe o que você quer pra você, ou um tipo de relacionamento, enfim, alguma coisa que você quer pra sua vida, você começa pelo que você não gosta. Talvez assim fique um pouco mais fácil, você pode anotar, fazer uma listinha e vendo: "Ah, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui não faz", e assim você vai eliminando e fica um pouco mais fácil, né. Eu acho que isso pra qualquer coisa que você tenha que escolher na sua vida, fica a dica. E outra questão, é também, né, filtrar o seu tempo de tela, filtrar o seu tempo de rede social, porque realmente às vezes você tá ali, usando a rede social, o celular, como uma forma compensatória. Então você passa horas ali, enfim, tentando se sentir melhor, às vezes só pra relaxar um pouco, descontrair, mas quando a partir do momento que isso se torna um vício, ou você perde as suas noites de sono, perde realmente o seu controle de tempo de uso de tela, é fundamental prestar atenção e, se necessário, buscar ajuda. E falando em buscar ajuda, psicoterapia e grupos de apoio, eles podem fazer toda a diferença pra tem pessoas que são mais fechadas e tem pessoas que realmente têm essa necessidade maior de conversar sobre as coisas. Eu sou uma dessas pessoas, por sinal. Então, sabe, às vezes ter esses grupos de apoio, realmente fazer uma terapia mais constante ali, pode fazer toda a diferença de você também sentir que você tá compartilhando, mas você tá recebendo, informações, conversas, enfim, criando essas conexões mesmo, né. Um estudo de 2022 um estudo de 2022, publicado na Journal of Social and Personal Relationships, mostrou que pessoas que fortalecem laços significativos, mesmo que poucos, elas têm redução significativa nos efeitos negativos da solidão. Ou seja, não é só sobre ter centenas de amigos, de conexões, é realmente as conexões que elas importam de verdade, né? Porque não adianta você estar aí rodeado de tarefa, de gente,
E uma hora tá aqui, uma outra hora tá ali, e se você não sente nenhum tipo de conexão com essas pessoas, né. E pra fechar, eu quero que vocês reflitam comigo. A solidão, ela é uma experiência universal e se sentir sozinho realmente faz parte, é super normal, mas você primeiro reconhecer isso e lembrar do que te faz se sentir conectado, se sentir vivo, é fundamental, faz toda a diferença. Então, enfim, não precisa se envergonhar, não de se sentir assim, é super natural, todo mundo em algum momento já sentiu, se sente ou vai se sentir assim. Porém, tem formas de você melhorar esse sentimento aí dentro de você. Obrigada por me ouvir hoje e se você se identificou com esse episódio, compartilha com alguém que também tá precisando ouvir. Já segue aqui o Mentalmente Falando pra gente continuar conversando sobre saúde mental, autoconhecimento e tudo que passa na nossa cabeça. Até a próxima!